Olá, bem-vindos à terceira feira de Inovações e Tecnologias Regionais de Coari. Primeiramente, gostaria de dizer, em nome de todos os integrantes do grupo, que é uma honra termos tido essa oportunidade de realizar esta pesquisa, na qual tem como tema a doença de PUP, efeitos e atuais tratamentos. Os participantes dessa pesquisa nomeiam-se Milena Souto Monteiro, Andro Santos da Silva, Leonardo dos Santos Calvacante, Beatriz Cardoso Parente e o professor Dr. Humberto Crisafulli. Tem-se como objetivo geral propiciar conhecimentos acerca das doenças de PUP, a fim de efetivar a importância de seu diagnóstico precoce e garantir qualidade de vida aos pacientes. E como objetivos específicos, temos elucidar aspectos históricos do tratamento da doença, configurando-se as suas descobertas ao decorrer dos anos, expor sintomas específicos da doença e conscientizar a busca pelo diagnóstico, e, por fim, não menos importante, evidenciar a importância de novos estudos para um tratamento mais eficaz. Tratando-se da metodologia, o presente estudo apresenta-se de natureza descritiva, com finalidade de analisar aspectos da doença de PUP, objetivando seus sintomas e atuais tratamentos, conduzindo-se a partir de revisões bibliográficas conferentes a estudos anteriores sobre a temática, em que autores abordaram o tema anteriormente e possuem propriedade para descrevê-lo. Assim sendo, o estudo em questão desenvolveu-se atendendo à linha do tempo sobre conhecimentos da doença de PUP, tais como sua primeira incidência, sintomas, seguido de seus primeiros tratamentos, avanços científicos a fim de elucidar atuais tratamentos. Conhecendo a parte histórica da doença, a doença de Pope foi descoberta por Johannes Cassius Pope, e você não está estranhando não esse nome. Ele nomeou a doença com seu próprio sobrenome. Enfim, a doença foi descoberta a partir de um estudo realizado em 1932, na qual foi analisado um acúmulo vascular de glicogênio em todos os tecidos de uma criança de 7 meses, cuja mesma veio a falecer, tendo a cardiomiopatia como causa. E se você não conhece o que é cardiomiopatia, eu vou te explicar. Caracteriza-se como uma doença do músculo cardíaco, miocárdio, que compromete o circulamento correto do sangue para todo o organismo. O que é a doença de Pompe? A doença de Pompe é uma doença causada pela falta da enzima alfa-glucosidase ácida ou maltase ácida, ou também ela é conhecida como a doença de armazenamento do glicogênio tipo 2. Essa doença, ela acomete principalmente o sistema nervoso e o sistema muscular. Ela apresenta na sua forma grave, principalmente quando ela afeta o coração. No caso quando ela afeta o coração, ela causa hipertrofia, sendo um problema grave, principalmente quando está relacionado à circulação sanguínea, mas que também ela é uma patologia originada no gene GAA, que é o gene codificador da enzima alfa-glucosidase. A doença de Pompe ela é conhecida pela sua recessividade hereditária. Mas o que seria essa recessividade? Bom, no caso das doenças recessivas, elas têm os pais heterozigotos. No caso, eles têm o gene que codifica a enzima e um gene que não codifica a enzima. No caso, seria a enzima GAA. Logo na formação de seus parentes, o gene da mãe e do pai irão se combinar, formando três parentes. No caso daqui da doença de Pompe, irá formar três parentes que irão carregar um gene recessivo, mas que dois deles serão heterozigotos, ou seja, terá tanto o gene codificador quanto o gene que não codifica a doença. E o outro parente será um homozigoto, contendo dois genes recessivos, que são os que não codificam a enzima GAA. Logo, esse parente que irá carregar esse gene homozigoto recessivo, ele vai ser um parente afetado pela doença de Pompe. Agora, se tratando da localização do cromossomo, onde esse cromossomo que codifica a enzima alfa-glucosidase ácida está localizado? Ele está localizado no cromossomo 17, na região 2, banda 5 e subbanda 2 e 3, ou seja, nessa região inferior do cromossomo. Ele apresenta cerca de 18,3 kilobases com 20 exons, que são as sequências de bases transcritas e traduzidas. O DNA complementar desse cromossomo, ele apresenta cerca de 2.852 nucleotídeos, que codifica uma proteína imatura de 952 aminoácidos com 7 sítios de N-glicosilação. Mas como essa enzima ela é produzida? Ela é encontrada no retículo endoplasmático em uma forma glicosilada
com manose fosforilada, que irá segurar no transporte para dentro do lisossomo. Lá dentro do lisossomo, a enzima vai sofrer um processo no aminoácido 122 na região aminoterminal, resultando em um intermediário de 95 kDa. Esse intermediário vai sofrer uma outra clivagem na região carbox e aminoterminal, resultando em uma proteína de 76 kDa. E por fim, o aminoácido 204 é clivado na região aminoterminal, resultando na forma terminal da enzima, que irá conter cerca de 70 kDa. Ainda se tratando da doença, o gene GAA, que é o gene que codifica a hidrolase lisossômica, ele acaba por sofrer uma mutação e devido a isso vai existir uma deficiência da enzima alfa-glicosidase ácida, sendo esta responsável pela catalisação do glicogênio e liberação da glicose. Logo, devido a essa deficiência, é gerado o acúmulo descontrolado do glicogênio dentro do lisossomo e no citoplasma dos tecidos, tais tecidos como a musculatura esquelética, lisa e cardíaca. E em razão desse acúmulo, é danificado o funcionamento celular e destruído as células, tanto por hipertrofia, que é o aumento dessas células, como também na ruptura do lisossomo 1,6. E por esse motivo, outras hidrolases elas são liberadas devido a essa ruptura do lisossomo, gerando assim um processo de degradação celular, que é chamado de autofagia, além também da morte da célula. Evidenciando os sintomas da doença de Pup, temos os principais sintomas em bebês, nas quais enquadra-se em atraso nas etapas do desenvolvimento motor, que caracteriza-se como um processo de mudança no comportamento relacionado com a idade, tanto na postura quanto no movimento da criança, seguido de falência respiratória com infecções frequentes, tais como bronquite, que afeta diretamente os brônquios, e a pneumonia, que afeta os pulmões. E também distúrbios do sono, nos quais a criança tem sono agitado e um despertar confuso, seguido de choro. E também a dificuldade de deglutição e alimentação, seguido também de organomegalia, que significa dizer o aumento do fígado, baço e língua. E por fim, a cardiomegalia, que também significa dizer o aumento do coração e, consequentemente, a falência cardíaca. Já portadores da doença de Pompe, adulto ou crianças, ele apresentam os seguintes sintomas, como por exemplo, a dificuldade de locomoção, seja para subir escadas, caminhar ou correr, isso é dependendo do grau da doença. É destacado também fadigas, onde os músculos ficam sobrecarregados devido à falta de glicose, a mialgia, que são as dores musculares, gerando quedas frequentes, além também da escápula alada, quando o omoplata ele se projeta para trás devido à fraqueza, ou também a atrofia muscular, que no caso o volume do músculo ele acaba sendo reduzido. Também é destacado alterações respiratórias com infecções de repetição, que afetam o sistema imunológico. A apneia noturna, onde a pessoa tem dificuldade de respirar durante o sono, ocasionando assim o sono diurno, além também das dores de cabeça. E por fim, é destacado também a dificuldade em mastigar e engolir alimentos. A doença de Pompe, por ser uma doença rara e de variabilidade fenotípica, pode ser de difícil diagnóstico, tendo em vista que, na LOPD, ou seja, na forma tardia, os níveis da atividade enzimática são diferentes do que nos níveis da IOPD, que é a fase infantil. Estudos observaram que pacientes juvenis portadores da doença de Pompe ou com a doença de Pompe juvenil, todos menos de 18 anos de idade, mostrou que os sintomas iniciais se apresentam na primeira fase de vida, em média 2,6 anos de idade, e que o diagnóstico é realizado apenas aos 4 anos de idade. O estudo em questão também conclui que o diagnóstico pode demorar até 6 a 8 anos após o aparecimento dos sintomas. O diagnóstico precoce auxilia no retardo do avanço da doença e evita as lesões irreversíveis. Ao suspeitar da doença de Pompe, o médico primeiramente analisa o histórico clínico do paciente. Os exames que ajudam no histórico clínico referente à parte cardíaca do paciente são o ecocardiograma, eletrocardiograma, o raio-x de tórax para identificar se o paciente possui cardiomegalia
e a ressonância magnética. Já no que diz respeito à parte pulmonar, é interessante observar os exames de espirometria e polissonografia. Já nos exames laboratoriais, a análise da creatina quinase em pacientes portadores da doença de Pompe são mais altas que o normal. Após a análise do histórico clínico, segue o primeiro teste para a triagem referente à doença, chamada DBS, teste da gota seca em papel de filtro. Ele é rápido e a coleta é minimamente invasiva e possui maior velocidade na obtenção do resultado. É um método de baixo custo e de fácil envio ao laboratório. Caso o exame em questão dê positivo, o paciente é encaminhado para realizar o sequenciamento do gene. Caso o exame de DBS dê negativo, o diagnóstico está relacionado com outras distrofia muscular. No sequenciamento genético, caso o exame seja concluído como homozigoto, o paciente tem o diagnóstico confirmado. Por outro lado, se o sequenciamento resultar como heterozigoto, ou seja, um falso positivo, é realizado um novo teste para verificar a atividade enzimática a partir da coleta tecidual, tanto de fibroblastos, linfócitos e do músculo esquelético. Caso o teste seja abaixo de 40%, se confirma definitivamente a doença de Pompe. Salienta-se que quanto mais cedo o diagnóstico de PUP, melhores são as chances para um tratamento adequado, garantindo uma melhor qualidade de vida e até mesmo evitar que o paciente vá a óbito. Como mencionado no início da apresentação, o objetivo desta pesquisa é elucidar conhecimentos sobre a doença de PUP, porém enquadrando-se aos seus sintomas e atuais tratamentos. E como atuais tratamentos, temos a Myozyme, Nuvexovayozyme e o tratamento genético, na qual ainda encontra-se em testagem. Posto a isso, a Myozyme é um medicamento disponibilizado pelos Estados Unidos e comercializado pela Sanofi Genzyme. Ela foi aprovada no ano de 2006 para a fabricação da mesma. Logo, esse medicamento ele age repondo a enzima alfa-glicosidase ácida utilizada para catalisar o glicogênio e não ocasionar o acúmulo dentro do lisossomo, ou seja, ele faz a liberação da glicose. É ressaltado também que esse medicamento ele não pode ser utilizado caso o paciente tenha reações alérgicas, pois tais reações podem ser tão graves como a hipersensibilidade. E neste caso de reações, são tomadas algumas precauções, como por exemplo o interrompimento da infusão, aplicamento de antipirético antihistamínico, além de equipamentos de ressuscitação cardiopulmonar. Esse medicamento inicia sua entrada via receptores de manose 6-fosfato. Ele entra no corpo através da infusão intravenosa se ligando nesses receptores de manose 6-fosfato. Logo, sua internalização na célula é através do complexo de Myozyme de manose 6-fosfato, onde, como já foi falado, ele é internalizado na célula. Após essa internalização, ocorre a dissociação no receptor e entrada no lisossomo. Esse receptor de manose 6-fosfato retorna à superfície e o Myozyme segue para o lisossomo. E, por fim, esse medicamento ele age quebrando o glicogênio e liberando a glicose para o corpo. Há pouco tempo atrás, a Myozyme era a única opção de tratamento medicamentoso para ambas as formas, em pacientes adultos e pediátricos. No entanto, a Nuvexovayozyme apresentou-se recentemente como uma nova monoterapia de TRE, com 15 vezes mais manose 6-fosfato, promovendo o aumento da capacitação celular através da maior afinidade aos receptores de manose 6-fosfato das células teciduais. Indica-se a Nuvexovayozyme em tratamento a longo prazo de pacientes acima de 1 ano de idade. A Nuvexovayozyme possui relevância quanto à quebra de glicogênio lisossomal para prevenir danos musculares irreversíveis. Como pode-se ver no gráfico representativo, os pacientes tratados com Nuvexovayozyme caminharam em média 30 metros a mais versus pacientes tratados com Myozyme. Assim, podemos analisar a eficácia ainda maior da Nuvexovayozyme comparado ao uso da Myozyme. No que diz respeito aos avanços no tratamento para a doença de Pompe, temos o TG, o tratamento genético. O uso do adeno associado e recombinante são utilizados em outras terapias para o tratamento de diferentes condições, como a amaurose congênita de Leber e hemofilia B.
Estudos comprovam que também pode ser utilizado na doença de Pompe. Porém, a maior barreira para o sucesso é gerenciar a resposta imune do paciente, pois estão relacionadas com o tempo de expressão gênica do vetor e a segurança. É importante ressaltar que alguns indivíduos apresentarão a necessidade de outra dosagem, visto que o aumento da massa muscular ou a perda do número de cópias por conta da idade influencia na redução de expressão do transgênio. Portanto, é de suma importância encontrar estratégias de gerenciamento da resposta imune com a premissa de tornar esse método longevo e seguro. A injeção é feita por via intramuscular, com a dosagem de 3 ml do vetor. Ele expressa a alfa-glicosidase ácida humana, otimizada por códon, sendo conduzida pela deximina humana, A10. Esse vetor está sendo desenvolvido para o tratamento da doença de Pompe em suas duas formas. Estudos mostram a eficácia do vetor para corrigir a patologia no músculo cardíaco e esquelético em camundongos, portador da GAA, que é um modelo da doença de Pompe para estes animais. Chegada a conclusões de nossa pesquisa, pela observação dos aspectos analisados, conclui-se a importância de um diagnóstico precoce para garantir a qualidade de vida aos pacientes portadores da doença de Pompe, chegando até mesmo a prevenir o óbito, tendo em vista que a mesma não possui cura, apenas tratamentos que ajudam a prevenir agravos da doença. Salienta-se também a importância dos estudos científicos que atuam como parceiros nessa luta em busca de um tratamento mais eficaz. Estas são as nossas referências utilizadas para a criação desta pesquisa. E chegamos ao fim de nossa apresentação. Agradeço pela atenção de todos e espero que tenham compreendido os conhecimentos acerca da doença de Pompe.